Você também está aí só imaginando como que vai ser o novo ambiente gráfico do Pop! OS? Curioso pelas novidades e querendo testar? Certamente que sim. Bom, o novo Cosmic escrito em Rust ainda não chegou nem no seu primeiro alpha oficial no momento que eu estou gravando esse vídeo, mas isso não vai nos impedir de mostrar várias coisas muito legais que a System76 decidiu incorporar no sistema que talvez você vá utilizar aí no futuro. E se você estiver muito curioso, a gente vai te mostrar como você mesmo pode testar aí na sua máquina. Assim, quando o lançamento finalmente acontecer, você já vai estar preparado para usar 100% do novo ambiente gráfico do mundo Linux. É incrível o que colaboratividade pode fazer, tanto no mundo open source quanto no seu escritório. E o OnlyOffice, nosso apoiador de hoje, sabe como isso é importante, por isso eles lançaram oficialmente o OnlyOffice para o Zoom. Se você e o seu time utilizam o Zoom para fazer chamadas entre si, para fazer reuniões, agora é possível integrar o OnlyOffice nele para que vocês possam colaborar em documentos também. Você pode saber mais e baixar o OnlyOffice para o Zoom gratuitamente no link aqui na descrição. A criação de um ambiente gráfico para Linux não é algo inovador, digamos assim, mas em tempos recentes a criação de um desktop environment como o Cosmic é sim uma novidade. E a parte mais interessante é que eles podem tirar proveito dos erros do passado e usar como exemplo várias coisas que já foram criadas e testadas em outros ambientes, incorporando no Cosmic só o que realmente funciona. É um desafio grande, especialmente se a gente lembrar que a própria Canonical, que é uma empresa muito maior do que a System76, acabou abandonando o Unity do Ubuntu há alguns anos. Será que a System76 tem gás para um projeto audacioso assim no longo prazo? O que a gente pode saber com certeza é que muito trabalho tem sido colocado no Cosmic. E como tudo é código aberto, a gente pode compilar os softwares a partir do código-fonte e dar uma espiada ali no que eles ainda não estão prontos para mostrar no alpha público. Eu gastei umas boas horas lendo a documentação e compilando softwares e pesquisando também por maneiras de trazer esse conteúdo até vocês. E eu vou mostrar agora as coisas mais interessantes no novo Cosmic que eu encontrei. Se você quiser fazer você mesmo os testes e ver em primeira mão o Cosmic antes mesmo do alpha, existem dois caminhos que você pode seguir. Você pode usar o repositório Cosmic Epoch, que está disponível no GitHub. Nele você precisa usar o Pop! OS atual, instalar ali algumas dependências, compilar uma bela quantidade de pacotes, essa parte aí demora bastante, então se prepara, especialmente se você não tiver um PC muito forte, habilitar alguns units no systemd e habilitar o Wayland, e é mais ou menos isso. Eu tive alguns problemas, na verdade, com alguns pacotes usando o Pop! OS, o que me levou a encontrar uma solução que me pareceu mais fácil. Através do Fedora Silverblue, a versão imutável do Fedora, a gente tem uma imagem do Cosmic pré-alpha no repositório do Universal Blue. Nesse caso é só ajustar o SE Linux e fazer um rebase do Fedora Silverblue com o GNOME, por exemplo, do Kinoite, literalmente 2 comandos. E aqui na descrição você encontra os links para tudo isso, mas se você não quiser se dar o trabalho, até porque tudo é muito instável e relativamente incompleto ainda, vem comigo agora porque eu vou te mostrar como o Cosmic está funcionando no momento e alguns dos seus principais recursos. Em primeiro lugar, a gente pode apreciar o fato do Cosmic estar rodando no Fedora, né? A System76 já deixou bem claro que está construindo o Cosmic para não ficar preso no Pop! OS. E além do Fedora, outras distros como o Unix já estão empacotando os novos Cosmic Apps. A questão é que, teoricamente, existe muita coisa para se mostrar, para se falar, é todo um desktop environment. Talvez a gente possa fazer isso numa live mais para frente, quando o alpha de verdade sair, ou um beta, ou alguma coisa assim. E apesar de eu já ter selecionado algumas coisas legais para mostrar para vocês, a gente pode sim dar uma passada rápida por algumas das telas comuns para matar a sua curiosidade. Essa daqui, por exemplo, é a tela de login. Os elementos são meio que centralizados e alinhados acima dessa forma. Nós temos vários detalhes de controles aqui com o usuário ali na direita. Logando, nós chegamos no desktop, que por padrão tem uma distribuição de elementos que imita o Cosmic atual do Pop! OS baseado em GNOME, com uma dock na parte de baixo e uma barra na parte superior. E apesar deles terem conseguido manter a funcionalidade de elementos básicos, o que é uma coisa boa, já que não causa aquela confusão dos usuários regulares, realmente isso é a única coisa igual ao Pop! OS com o Cosmic baseado em GNOME que nós já conhecemos. Esse aqui é o grid de aplicações, esse aqui do lado é o painel de controle. O sistema está todo em português de Portugal no momento, mas a tradução para português do Brasil deve acontecer em algum momento também. O Cosmic também já vem com vários apps próprios, como um editor de textos, um terminal e até um gestor de arquivos.
Como você pode ver, todos eles têm uma certa consistência visual e com uma escolha de design diferente até, com um header bar e menus na header bar, algo que não é tão comum assim de se ver. Eu ainda não sei se eu gostei disso aqui, mas é diferente. A dock recebe janelas minimizadas, como o macOS faz na dock dele, além de permitir o Minimize on Click no ícone do app, mas enfim, chega de overview, vamos aqui para 7 coisas mais legais que eu descobri nesse novo Cosmic. A primeira coisa eu diria que é o aspecto de customização. Dá para mudar basicamente tudo no Cosmic, mas nada parece excessivamente complicado. O próprio painel de controle tem bem poucas opções iniciais, como você pode ver. Na seção de ambiente de trabalho nós temos uma subseção de aspecto, onde nós temos o Dark Mode e o Light Mode, mas também tem o Accent Color. Tem algumas cores pré-definidas, mas você pode literalmente colocar qualquer cor que você queira, incluindo mudar as cores da própria interface em si, sem precisar aplicar temas. Você pode controlar o quão arredondados são os cantos e os elementos, pode aplicar blur nos elementos, pelo menos em teoria. Isso é uma das coisas que ainda não está funcionando muito bem nesse momento. Você pode também trocar os temas de ícones por ali e aplicar padrões a apps do Gnome também, pelo visto. Toda essa seção de configuração tem um botão de voltar aos padrões, que é extremamente útil, sem falar numa coisa muito legal ali em cima. Eu posso exportar as minhas configurações e importar elas de volta, o que ajuda muito a você fazer backup da personalização visual do seu sistema ou até mesmo compartilhar sua personalização com outros usuários. Vamos falar agora sobre a gestão de desktops virtuais. Eles podem acontecer de várias formas, na verdade. Primeiro, você pode reparar que tem esses números ali em cima, 1 e 2 na barra superior, né? Eles representam as áreas de trabalho virtuais. A inspiração disso vem dos ambientes com window managers que costumam usar esse padrão com números, né? Caso você não queira um elemento assim no seu sistema, dá para tirar ali e dali. Tudo são applets, como você vai ver daqui a pouco. Mas essa aí é só uma das formas de você lidar com desktops virtuais. E repare que eles são dinâmicos. Ao usar algum app no segundo desktop virtual, automaticamente um terceiro é criado. A orientação deles pode ser vertical ou horizontal, você que escolhe. Repare ali que a animação muda se a gente trocar essa configuração, scrollando na vertical ou na horizontal. Uma coisa que usuários Linux gostariam de ter desde sempre e que costuma existir apenas em Window Managers é as áreas de trabalho virtuais poderem se expandir ou não para outros monitores. Isso é algo muito legal desse novo Cosmic. Tem muito design provisório ainda rolando aqui e um deles está no próprio menu do sistema. Ele se chama Workspaces. Eu vou arrastar ele aqui para a dock para facilitar. Ao clicar nele, você tem um preview das janelas dos desktops virtuais. Como eu disse, muita coisa ainda para polir por aqui, especialmente visualmente. Muito provavelmente essa seção vai suportar blur ou transparência também, mas mesmo assim dá pra gente ter uma ideia de como ele deve funcionar. Se eu abrir as janelas, elas vão ficar todas dispostas aqui. Eu não consigo mover elas de um desktop virtual para outro no momento, mas isso parece ser um bug para resolver ou um recurso para se implementar para o lançamento da versão alpha ou beta ainda. Se a gente modificar o modo de visualização para horizontal, essa telinha aí muda também, o que facilita entender a organização espacial das coisas. E aí, se você usar monitores, por exemplo, de formas diferentes, você pode optar por uma das duas. O terceiro item que eu quero destacar é para os amantes aí do terminal. Pelos recursos que o Cosmic Terminal tem, provavelmente eu vou poder deixar de usar o Tilix aqui no meu sistema. Além dele ser super clean, ele tem nativamente aqueles recursos de dividir a tela horizontalmente e verticalmente, que eu acho legal, além das abas com várias configurações de cores e fontes. Ele parece um híbrido entre o terminal do KDE Plasma e o do Gnome, sabe? Não tem recursos de mais, não tem recursos de menos. Assim, sem falar que ele é um terminal baseado no Alacritty, então ele tem aceleração por GPU, além de ser construído em Rust também, como todo o restante. Para ser mais completo, ele ainda poderia ter uma coisa que eu acho útil, né? Que é uma forma de você criar aliases e comandos rápidos e salvar eles como o terminal do Deepin tem. Mas é sempre bom lembrar que não só o Cosmic ainda não saiu, como todo software mesmo depois da versão estável deve receber upgrades no futuro, então tem muita coisa legal que pode sair ainda. Não dá para imaginar que nada do que a gente está vendo aqui vai ser a versão final e imutável das coisas, né? Vídeo o Gnome 2 que mudou para o Gnome 3, enfim, eles são coisas bem diferentes hoje em dia. Inclusive, aproveitando que nós estamos no terminal, nós podemos dar uma olhadinha aqui na leitura de memória. O sistema nesse momento está usando 1,8 GB de RAM com 1,7 em cache.
Claro que esse aqui é o Cosmic no Fedora e não no Pop! OS, mas dá para ter uma ideia ali do consumo. Outra novidade que vale a pena mencionar é a Cosmic App Store, a nova loja de aplicativos do sistema, ou seja, adeus ao App Center lá do Elementary OS, que é a solução usada atualmente no Pop! OS. Por enquanto, pelo menos, essa loja é bem simples e minimalista, seguindo o design aí dos outros aplicativos. E ainda que visualmente eu acho que ela possa ser mais chamativa, com alguns banners talvez, e seções customizadas pelos desenvolvedores, aqui eles tiram mais uma lição do livro da Apple. As categorias da loja são verbos, são ações, para indicar o que você pode fazer com o seu computador usando tais aplicativos. Na seção Criar, por exemplo, você encontra softwares como o GIMP. O design é simples também, com um botão de instalar bem destacado. A pesquisa é instantânea, mesmo agora a lista muda conforme você digita, é realmente bem rápido. O sistema vai suportar plenamente Flatpaks e vai rodar sob o Wayland. E aqui nesse Fedora eu não estou utilizando o FlatHub habilitado, por isso que alguns resultados ainda não aparecem, mas a página de qualquer software que eu clique abre instantaneamente e são raros os softwares que não carregam screenshots em questão de 1 ou 2 segundos até. Então, nada mal para uma build antes mesmo do alpha, né? A loja também parece ser capaz de lidar com apps instalados e com as atualizações do sistema. Aqui ainda não está aparecendo nada, né? Mas essa é a organização planejada pelo visto. Ainda que pudesse ter um melhor design, eu diria, julgando pelo que eu vi até agora, eu gostei da funcionalidade e da eficiência. Mas se tem uma coisa que os desenvolvedores colocaram tempo e esforço, foi o sistema de auto-tiling do Pop! OS. Mas eu vou mostrar ele daqui a pouco. Tem outras duas coisas que você precisa conhecer antes. Lembra que eu falei que tudo era customizável no Pop! OS? O conceito que eles adotaram é o de applets, ou seja, cada um dos elementos que você vê na tela é um elemento em separado, é a sua própria entidade. Isso não é novidade, na verdade, de certa forma, vários outros ambientes gráficos têm isso no mundo Linux. Pensando bem, basicamente todos, menos o GNOME, têm isso, se a gente for ver, mas a forma com que a System76 organizou isso tira um pouco da complexidade que existe de fazer esses pequenos ajustes. Como eu disse, é a vantagem de você já ter visto muita coisa se desenrolar e fazer um ambiente moderno tentando corrigir esses pequenos problemas. Nada na tela que você clique com o botão direito vai abrir um menu de contexto. Na barra superior, por exemplo, nada vai te mostrar opções. Então, nada de remover coisas acidentalmente. Nada de encher a tela com configurações que podem confundir. Para fazer ajustes nesses elementos, nós vamos até o app de configurações, na seção de ambiente de trabalho e depois nas opções do ambiente. Aqui tem várias coisas, mas a gente vai se focar ali na seção de painéis e applets por agora. Aqui nós temos duas entidades superiores, digamos assim, o painel, que fica na parte superior da tela, e a dock, que fica na parte inferior. Se nós formos ali no painel, vamos encontrar opções de design e estilo para o painel especificamente. Auto-ocultar a posição dele, monitor em que ele é exibido, opção de deixar ele flutuante ali, não encostando na tela, no topo da tela, né? Transparência, tamanho, e aí temos as seções de applets. Ali nós podemos ver todos os elementos que estão dispostos na barra superior e podemos reordenar cada um deles. O calendário, por exemplo, está ali no segmento central. Se você quiser que ele fique, não sei, do lado direito, por exemplo, é só arrastar ele para o segmento direito e posicionar onde você achar melhor. Para quem já conhece, o Bud Desktop tem uma funcionalidade muito parecida com os seus applets e o Cinnamon também. De certa forma, o próprio KDE Plasma com os widgets tem um conceito assim também, mas a forma de organizar eles é uma interface bem diferente, um pouco mais complexa, digamos assim, mas que te dá bem mais opções também. E é justamente esse o ponto, né? Até onde é bom dar opções demais? Eu acho que o pessoal do Cosmic está criando um meio termo interessante. Applets novos podem ser adicionados, criados pela comunidade ou não, pode ter alguns no repositório do Pop, como esse de Workspaces, por exemplo, e claro, você sempre pode redefinir os padrões com um clique só. E se a gente voltar uma telinha aqui, o mesmo pode ser dito da dock, nós podemos configurar toda a aparência dela e adicionar os applets do sistema a ela. Se você preferir, digamos, alterar o volume por um ícone na dock ao invés de usar o painel superior, dá para fazer isso. Enquanto o painel superior parece ser uma entidade que sempre precisa existir, pelo menos nesse momento, ainda que ele possa ficar em lados diferentes da tela e você possa replicar outras aparências, como um visual meio Windows-like, a dock pode ser desligada completamente.
Essa flexibilidade, junto com as configurações de tema e tudo mais, significa que o Cosmic pode ter aparências bem diferentes e com o tempo mais coisas vão ser criadas, mais applets podem ser criados também, além de eventualmente poder existir um repositório da comunidade, como existem as extensões do GNOME hoje em dia. Na verdade, o Cosmic ainda nem saiu, né? Mas já existem alguns projetos da comunidade, como o app, o applet para controlar as fãs do computador, tem estilos diferentes de menus para se utilizar já e assim por diante. Para dock mesmo ainda falta talvez a possibilidade de adicionar o ícone de lixeira e os ícones dos lançadores, o menu e o Pop Launcher ali que existe no Pop! OS hoje em dia. Tem algumas outras coisas que, sinceramente, eu não tenho certeza de como vão se desenrolar, ao menos no momento. O Cosmic não tem, por exemplo, uma área de trabalho ativa, pelo que eu pude perceber aqui no Fedora, onde você pode criar pastas, criar atalhos de programas ou arquivos, né? Basicamente como o GNOME funciona por padrão. Mas isso é algo que eu espero que seja implementado no futuro ou que é uma restrição de eu ter instalado ele em cima do Fedora. Não sei se é alguma questão assim. Se a gente for observar o gestor de arquivos, que ainda é bem simples, a pasta de desktop nem sequer existe. Então fica esse mistério aí para a gente descobrir em futuras builds, quando sair o alpha talvez, né? Mas uma preocupação legítima e realista é, por mais legal que o Cosmic possa se tornar em algum dia, ele ainda é uma ideia completamente nova e o GNOME vai continuar sendo a mais popular comunidade de desenvolvedores do mundo Linux, o que quer dizer que em sua grande maioria os apps vão usar GTK, vão usar o libadwaita e coisas desse tipo. O que levanta a pergunta, como é que fica o visual de apps de outras interfaces no Cosmic? Bom, vamos descobrir. Eu tenho alguns apps aqui que são do ecossistema do GNOME que já usam esse novo padrão de design. E eles são diferentes, como você pode ver. A diferença de design até não incomoda tanto quanto poderia, porque ambos estão usando o azul como accent color no momento e o tom do preto é um pouco diferente, mas eles podem ficar ainda melhores, ou até piores, na verdade. Se a gente for nas configurações de estilo dos apps e ajustar os tons adequadamente, eles ficam bem parecidos até, com diferenças de design ficando mais no design do app em si do que nas cores. Se eles conseguirem fazer os apps GNOME mudarem de cor junto com os apps do Cosmic, vai ficar bem legal. Infelizmente eu não consegui testar apps do KDE para ver como eles se pareceriam aqui. Agora, se você mesclar de repente as cores de um jeito meio esquisito, essa combinação vai ser bem esquisita também, meio desastrosa até, deixando apps completamente alienígenas dentro do sistema. Tipo quando você roda o Kdenlive dentro do GNOME, parece que alguma coisa não está fazendo sentido. E agora sim, a feature mais diferente do Pop! OS, do Cosmic na verdade nesse caso, o sistema de auto-tiling. Ele serve para organizar as janelas automaticamente, para aumentar a sua produtividade teoricamente. Atualmente ele é uma extensão do GNOME, do Pop! OS 22.04 e funciona bem, apesar de ter um comportamento relativamente simples. O novo Cosmic é outro nível, e digo mais, praticamente qualquer um vai conseguir usar auto-tiling com isso aqui. Primeiro a gente abre alguns apps aqui, depois a gente ativa o modo de auto-tiling usando o ícone da barra superior e as janelas já vão se organizar ali sozinhas. Antes de mais nada, repare que o applet que faz essa gestão tem vários recursos novos, como fazer essa gestão somente em uma área de trabalho virtual ou em todas. Isso quer dizer que você pode ter um desktop com tiling e outro com janelas flutuantes, um monitor com tiling e outro monitor sem. Isso é bem legal. Você também pode definir o comportamento que novos desktops virtuais vão ter, além de receber dicas de que teclas de atalho você pode utilizar para navegar entre as janelas. Nesse caso, a tecla Super ou tecla do Windows e as setas fazem você navegar pelas janelas abertas e Super Shift e as setas permitem que você mude o grid. A questão interessante para quem gosta mais de utilizar o mouse para gerir as janelas, mas gosta também de janelas que se organizam sozinhas, é que agora você pode fazer isso com o mouse também de uma forma muito intuitiva, com lindas animações para te mostrar como o layout vai ficar. É só clicar em uma barra de título ali, começar a arrastar e você vai ver todas as formas possíveis de encaixar as janelas no seu desktop. Esse já era um recurso legal no Cosmic GNOME que ficou ainda melhor agora. E a propósito, outro recurso que já existia no Cosmic GNOME, mas que foi melhorado agora, é a função de stack de janelas. Olha só, vamos abrir mais umas aqui. Se você segurar uma janela sobre a outra até a opção Stack Window aparecer, agora as janelas vão ficar em abas, como se fosse aí o seu navegador de internet.
mas com apps do sistema. E você pode fazer uma pilha de janelas com quantas você quiser. Para tirar uma janela da stack, no momento é só clicar na aba e arrastá-la para fora. Simples assim. E se você não quer mais usar o modo de auto-tiling, é só ir ali no painel superior e desligar. Claramente ainda faltam muitos ajustes a serem feitos, pequenos polimentos, e apesar da gente poder ter uma noção de como as coisas devem ser, nós só vamos ter certeza quando o System76 lançar de fato a interface, algo que deve ocorrer aí nos próximos meses. Eu sei que eu gostei do que eu vi e se tudo isso estiver funcionando bem, eu consigo me ver utilizando esse novo Cosmic, até porque o workflow é basicamente o mesmo do Pop! OS que eu já uso atualmente, mas com algumas opções extras de customização que talvez eu nem vá mexer. E você, gostou do que viu? Coloca aqui nos comentários. Lembra que eu falei sobre o Cosmic ser um projeto audacioso e como criar uma nova interface pode ser algo complicado de manter no longo prazo, como aconteceu lá com o Unity do Ubuntu? Muita gente tem esse medo, um medo justificável, né? Mas o que realmente vai acontecer é um pouco mais complexo de se explicar. Mesmo assim, a gente fez esse vídeo aqui do lado para tentar falar sobre o Cosmic e se ele realmente corre um risco de extinção antes mesmo de existir praticamente. Só clicar aqui do lado para ver a minha opinião sobre esse assunto. Até a próxima. Falou!